Sempre acreditei que deveríamos fazer um caminho de volta para casa. Fazer pães leva-me a passear pelos quintais da minha infância para sentir os perfumes das comidas preparadas pelas mulheres da minha família. Para mim, fazer pães é mais que desmanchar uma receita, é colocar neles sua alma e coração. Para você, paz, bons ventos, bons pães. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos preparar uma receita de pão sem glúten. Pão sem glúten é um pão que não vai farinha de trigo. Ele vai 3 outros tipos de farinha. E no nosso caso, nós vamos usar o fubá, 150 gramas. Nós vamos usar também a farinha de arroz integral, 200 gramas. Vamos usar a farinha de soja, 150 gramas. O açúcar mascavo, 15 gramas, que pode ser substituído por mel, se você preferir, no mesmo peso, 15 gramas também. O nosso sal, 5 gramas aqui tem. Bicarbonato de sódio, 5 gramas também. Um pouquinho só de óleo, que tem aqui 10 gramas. E o fermento biológico fresco, que eu já deixei dissolvido. Aqui tem 30 gramas de linhaça, 30 gramas de gergelim tostado, 30 gramas de aveia e 40 gramas de semente de girassol. Cranberry com a castanha do Pará. Toda a água. Essa receita que nós vamos preparar, ela vai render 2 pães. E nós vamos fazer desses 2 pães, um com mix de sementes e um castanha do Pará e cranberry. Esse pão sem glúten, hoje nós vamos começar com os ingredientes secos. Então nós vamos começar com o mix das farinhas, que eu já passei para vocês. A farinha de soja. O nosso fubá. Então agora nós vamos misturar o bicarbonato de sódio, o sal, o açúcar mascavo e eu vou só fazer uma mistura desse mix aqui dentro. Ele tá bem misturadinho. E agora eu vou adicionar a água, toda a água, o óleo e o fermento biológico fresco. Eu vou misturar só um pouquinho com a espátula, tá? Porque senão a hora que a gente liga a batedeira vai fazer uma poeira aqui. Aqui eu só vou usar a batedeira para a gente poder incorporar melhor essa massa, tá legal? Então vamos lá. É só bater para deixar bem homogeneizada. Olha só como ficou. E agora nós vamos dividir essa massa em 2. E aí nós vamos prepará-la com um mix de sementes e o de cranberry com castanha do Pará. Lembra que eu falei que é importante a gente ter, lá numa outra receita, no outro dia que a gente falou sobre pães, dos equipamentos que são importantes da gente usar, de ter uma balança, que daí você não tem erro nas suas medidas. Então aqui eu coloco o bolzinho, a tigela, não é? E vou dividir essa massa em 2 partes. Como eu calculei já a quantidade dos ingredientes, eu sei que essa massa deu mais ou menos 1,1 kg. Então eu vou dividir 550 gramas em um bowl e 550 gramas em outro bowl, tá bom? Então vamos lá.
Então aqui nós temos uma primeira massa e aqui nós vamos dividir a segunda massa. Deu perto de 550 gramas por pão. São duas massas. Geralmente, quando você vai fazer um pão desse, precisa ser mais agradável ao paladar. Aqui nós vamos colocar numa dessas massas que eu separei. Aqui tem 30 gramas de linhaça, 30 gramas de gergelim tostado, 30 gramas de aveia e 40 gramas de semente de girassol, pepitas de girassol. Antes de adicionar diretamente na massa, eu vou fazer um mix com essas sementes e vou pesar 100 gramas dela para eu usar no meu pão. Pronto. Aqui nós temos 100 gramas, então nós vamos misturando tudo. E vou reservar um pouquinho para eu já colocá-lo numa assadeira. E agora nós vamos fazer o mesmo com o cranberry e com a castanha do Pará. Se lá na sua cidade não tiver essa castanha ou o cranberry, pode substituir isso daqui por uvas passas, outras frutas secas, o que você mais gostar. A mesma coisa com a castanha. A mesma coisa que eu fiz com o mix de sementes, eu vou fazer também com esses daqui. Então, vou preparar o mix. Aqui eu coloquei 80 gramas de cranberry e 80 gramas de castanha do Pará. No nosso pão, nós vamos usar 140 gramas, para depois sobrar um pouquinho também para colocarmos na cobertura quando for para a assadeira. Nós vamos colocar agora numa assadeira e decorar com o restante do mix que eu preparei. Então nós temos então duas massas de grãos e a de castanha do Pará com o cranberry. Vou pegar as assadeiras para a gente colocar a massa, tá bom? Essas assadeiras, elas estão untadas com unta-forma. A massa do pão gruda muito nas assadeiras, então é importante que você faça isso com um pouco de gordura e uma das farinhas, né, que você estiver usando na receita. Ou então um unta-forma. Existe unta-forma spray, existe unta-forma em líquido, assim para você fazer com o pincel. Então vamos lá. Fica mesmo parecendo um bolinho. Ele fica bem gostoso esse pão. A gente assenta ele na assadeira. E agora, esse nós fizemos o de cranberry com castanha. E o porquê da sobra do mix é pra gente decorar o pão. Ele vai ficar um pão bem bonito, para você comer com os olhos. O de multigrãos agora, tá? Então vamos só ajeitá-lo na assadeira. E colocar o nosso mix de grãos. Pode ser bem generoso esse mix aqui em cima. O que vai acontecer agora é que ele vai descansar um pouquinho por até 30 minutos. E depois a gente leva para assar. E ele demora 20 minutos num forno de 170 graus. Assa muito rápido. Então, se o teu forno for um forno mais potente, toma cuidado só com a temperatura e o tempo. Observe. Vamos lá rever os ingredientes que nós usamos para esse pão. E se você esqueceu, anote tudo aí novamente.
Então, pessoal, olha o nosso pão pronto. Ele não cresce muito, porque ele não tem a proteína que a outra farinha, que a farinha de trigo, tem. Então, agora nós vamos fazer um belo de um piquenique com o nosso pão sem glúten. E até o nosso próximo programa.